Boa noite a todos. A graça e a paz esteja presente no nosso meio. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Jeremias, capítulo 18. Um texto bem conhecido nosso. Quem achou diz amém. Amém. Quem achou, misericórdia. Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias é esta: levanta-te e desce à oficina do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou em suas mãos. Então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, mais uma vez: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Como agora há pouco nós entoamos este louvor, a tua graça nos liberta, a tua graça nos santifica, a tua graça nos separa, e a tua graça também nos edifica e nos educa. Por isso eu quero rogar a ti, ó Pai, vem com tua graça, fala ao nosso coração esta noite. Senhor, eu peço a ti, tira todo o impedimento, Senhor. Tira tudo aquilo que muitas vezes nos impede, Senhor, de entender a sua palavra. Senhor, eu peço a ti humildade, simplicidade, para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Eu peço a ti, Senhor, esta graça, Senhor. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, fala ao nosso coração essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tem um dito popular que diz que a vida ela é como uma pedra de amolar. Vocês já ouviram esse dito? Porém, a gente é triturado ou polido dependendo do material que a gente é feito. Eu fiquei pensando nesse dito, e numa dessas devocionais meus, Deus começou a falar ao meu coração acerca desse texto de Jeremias. E o tema que eu queria dar para essa mensagem hoje é as mãos de Deus tocando nas nossas vidas. Se você parar um pouquinho e começar a pensar, a Bíblia fala de diversas vezes o agir da mão de Deus. É ou não é? A gente já temos aprendido e temos lido, né, que a mão de Deus abençoa, resgata, dá, orienta, protege, sustenta. É sempre gostoso, né, num momento de aflição, a gente trazer, né, à memória um versículo que fala sobre isso, né?
Porque essa imagem faz a gente transbordar de alegria. Porque ela traz a convicção que nós somos abençoados, somos salvos, somos recebidos, somos guardados, somos libertos pela mão do Senhor. É ou não é? Mas tem um outro aspecto da mão do Senhor. Que a mesma mão que toca em nossas vidas, ela também trabalha nas nossas vidas. E o trabalhar da mão de Deus nas nossas vidas não é muitas vezes o que a gente quer, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade do trabalhar da mão de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a mão de Deus, ela sempre opera a vontade divina em nossas vidas. Deus sempre tem o melhor. Ainda que a gente não esteja compreendendo, Deus tem o melhor. E algo que também é muito profundo, né? Que aquilo que Deus quer, certamente Ele vai conseguir, né? Que Ele é Deus, né? Eu não consigo, assim, imaginar Deus não tendo aquilo que Ele quer. Então aí o mundo pode falar contra a família, pode falar contra as coisas, pode falar, mas no final Deus vem e opera sobre aquilo que Ele criou. Porque Ele quis, né? E algo que eu queria conversar com vocês essa noite, né? É que fica muito claro nesse texto de Jeremias 18, que as mãos de Deus, elas estão trabalhando, estão nos moldando, nos formando. Só que a gente não pode esquecer que esse fazer, esse moldar, esse toque do Senhor é segundo a vontade dele, não a nossa. E eu, assim, às vezes eu fico pensando que a gente sofre, às vezes, alguma situação, porque a gente quer raciocinar aquilo que é a vontade de Deus. E Deus é soberano. O texto de Jeremias 18, ele está trazendo uma ideia de um Deus como um oleiro hábil no seu trabalho. Eu não sei se alguém já viu aqui um oleiro trabalhando, né, com o barro. É bacana, né? Tem uma habilidade, né? E eu fico pensativo, assim, porque às vezes a gente tem dificuldade, porque o oleiro, ele trabalha assim, né? Enquanto ele está trabalhando a mão, o pé também está trabalhando. Então ele precisa ter habilidade naquilo que ele está fazendo, né? E para mim, a figura de Deus como um oleiro aqui transmite a profundidade da intimidade que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. E para mim, assim, Davi, nos Salmos, ele conseguiu ter essa compreensão. Porque ele fala a substância ainda informe, né? Deus já tinha preparado e já tinha pensado todos os nossos dias, né? E um ponto, antes de eu entrar naqueles pontos que eu quero falar, algo que a gente precisa ter sempre em mente, que o objetivo do oleiro é sempre modificar aquilo que está à frente dele. E ele nunca faz igual. Ele sempre tem uma forma diferente. Ele está sempre tentando trabalhar algo fazendo o melhor, fazendo uma condição melhor. E para mim aqui começa a ficar algo meio complexo. Porque se Deus está trabalhando na minha vida,
pensando em fazer o melhor. Por que eu reluto tanto? Por que eu estou querendo determinar para o oleiro como me fazer? Param e pensam um pouco comigo. Se Deus é o oleiro, eu sou o barro pode falar para o oleiro, eu não quero ser feito dessa forma, não toca aí não. Aí dói se você tocar. É assim que acontece ou não? O oleiro é o artista, então ele tem a capacidade criativa de tocar e fazer o que ele acha melhor. Eu sei que não é agradável ouvir isso, né? Sabe por que não é agradável, amados? Porque mexe com o nosso ego. Mexe com aquilo que, às vezes, a gente faz uma visão equivocada de nós mesmos. E eu queria convidar você a entender, nós entendermos 2 pontos aqui que eu vejo muito importante nesse texto. E eu convido você assim, comece a imaginar aquilo que é a vontade de Deus trabalhando na nossa vida. O primeiro ponto que eu queria destacar, como eu já falei agora há pouco, é que todo artista já sabe o que ele vai fazer antes de começar trabalhando. Pensa bem, né? Ele vai começar a fazer o vaso, ele não está fazendo aleatório. Ele já tem mais ou menos em mente a forma que ele quer dar. Isso é importante a gente ter esse entendimento. Porque Deus às vezes está trabalhando na nossa vida e nós estamos lutando contra, porque às vezes a gente não está entendendo o propósito de Deus na nossa vida. E se a gente pensar acerca do barro, eu estava trazendo à minha mente, eu não sei se algum de vocês já comprou argila. Ela vem bonitinha, né? Ensacadinha. E vocês já perceberam que ela vem em volta com um plastiquinho. Porque senão ela pega na mão, né? Não é isso? Não é? Então ela vem lá protegida, né? Para um pouquinho. Olha só. Nós também somos assim. Cada um de nós, a gente tem isso. A gente se autoprotege em muitas situações. Se a gente parar e pensar, a gente acha que a nossa vida é toda bonitinha, toda bem acertadinha, toda, né, aquele quadradinho, né? Agora imagina do Senhor, naquilo que é tudo bonitinho, daquilo que está tudo quadradinho, perfeitinho na nossa vida. Porque quando a gente vai trabalhar no barro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desfazer aquela forma que ele vem bonitinha, tirar aquele plástico bonitinho e pôr a mão na massa, amassar. E isso não é legal para o barro. Amados, deixa o Espírito Santo falar. Às vezes a gente fica, Senhor, não aperta aí, está doendo, não faz assim, Senhor, não. E Deus está moldando. A primeira coisa que me vem na mente, olhando aqui, o Espírito Santo falando no meu coração, é que a primeira coisa que Deus faz é tirar a gente da forma que nós éramos. Não serve. Essa forma não é a forma que Ele quer para nós. Precisamos nos deixar ser moldados. Essa é a primeira coisa que o oleiro faz. Desfazer aquela forma.
E mais uma vez eu quero falar algo importante aqui. Que antes de começar a moldar, Deus já sabia o plano que Ele tem para cada um de nós. Então Ele sabe aonde nós precisamos ser moldados. A primeira coisa, se a gente prestar atenção, o que Deus vem falando para Jeremias, e num momento que Jeremias não estava entendendo o que Deus estava falando com ele, que coisa maravilhosa é a forma que Deus trabalha com a gente. Jeremias, vem cá então, vai na casa do oleiro. E o texto diz o quê? Levanta-te, desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias precisava ver para entender. Ele precisava ver o barro sendo amassado. Ele precisava ver o oleiro mudar a forma. E tem um texto em Jeremias 1, 5, que Deus fala e parece que Jeremias tinha esquecido, né? Jeremias, capítulo 1, verso 5. Ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Deus já tinha falado para ele. Mas parece que o percurso, o tempo, as situações, Jeremias foi esquecendo. Então, Deus não está tentando agora mudar o projeto que ele tinha, mas precisava mudar a forma. Porque parece que a gente, né, eu penso nesse entendimento que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, né, para a gente não pegar a forma do mundo. Porque a forma do mundo, ela tem uma tendência a nos encaixotar bonitinho, quadradinho. Uma aparência bonitinha. E Deus quer mudar, segundo a vontade dele. Porque a mão de Deus, ela confirma a vontade divina. Porém, tem algo aqui no capítulo 18 que me intriga. Eu não sei se como eu, se você leu esse versículo e passou rápido, né, e não percebeu um detalhe aí. E é esse detalhe que eu queria falar, o segundo ponto. Então, o primeiro ponto é que Deus ele tem liberdade de nos moldar e nos formar. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é que a gente precisa ter ciência que o Senhor sabe o que precisa ser mudado na nossa vida. Ele sabe. Mas tem um porém aqui. Diz assim o texto, versículo 4, né? Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos. Então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Vocês perceberam um detalhe aqui ou não? Sim. Qual foi o detalhe? O vaso se quebrou. Por quê?
Foi o oleiro que quebrou? Não. É muito aqui, a palavra no original aqui, no hebraico, é muito tremenda, porque ela tem um sentido muito interessante. O versículo fala que o vaso se quebrou, mas essa versão se estragou nas mãos. Quer dizer que naquela massa, daquele barro que ele começou a trabalhar, tinha impureza. Aí isso me deixou intrigado. E eu fui ver um videozinho de um oleiro trabalhando o vaso. E aí eu coloquei lá, vídeo que se parte na mão do oleiro. Aí o rapaz estava explicando que se o barro não for bem limpo, uma impureza, quando ele está moldando, a pedrinha ou um torrãozinho que não foi bem triturado, o que acontece? Na mão dele pega, o vaso se estraga. Então não é o oleiro que estragou o vaso. A impureza que estava no vaso, que força, que insiste em não querer pegar a forma que o oleiro está fazendo. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Tem impurezas na nossa vida que impede o mover, o agir, o transformar de Deus na nossa vida. A palavra estragar-se ou quebrar-se, no hebraico, ela tem um sentido que tornar-se impróprio para o uso. Ia ficar defeituoso. E sempre quando a Bíblia nos chama de vasos, o vaso ele é para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. Nós somos feitos para a glória do Senhor. Não tem como algo estragado ou defeituoso ter a glória do Senhor. Se torna algo sem valor. E Deus quer que a gente tenha o valor. Fica o que você está me falando, eu estava lembrando das ofertas, né? Não podia ter um defeito. Sim. Né? Os holocaustos, não podia ter defeito, tinha que ser perfeito, porque era para o Senhor. Né? Você pegou? E nós precisamos trazer à mente que muitas vezes aquilo que Deus está nos moldando de novo, aquilo que Deus está fazendo doer em nós, é porque Ele está tirando algo que não é para a glória dEle. Mas eu sei, eu falei no começo, mexe com o nosso ego muitas vezes. Muitas vezes a gente acha que é algo que é muito importante para nós, mas para Deus não tem valor nenhum. E vai contra aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Eu gostei muito de um comentário que Russell Shedd faz, é que ele fala a sequência da forma como o oleiro trabalha. Ele fala, o oleiro é Deus. A roda que o oleiro trabalha é o modo como Deus imprime a sua vontade nas nossas vidas. Está ali. É algo que está sendo trabalhado. Constantemente está ali. Está sendo moldado. E quando o oleiro coloca o barro sobre a roda e começa a moldar o vaso,
Ele molda segundo o plano que Ele tem para cada um de nós. Eu acho muito bacana o dia, acho que eu já falei isso aqui, perdão se eu estou sendo repetitivo, mas eu penso assim, a Ana Paula Valadão, ela teve muita revelação do Senhor naquele cântico, quando ela fala a forma como Deus nos fez, a cor dos nossos olhos, o formato do nosso rosto, o cabelo. Vocês percebem que nós somos perfeitos à imagem do Criador. Amém. Mas tem situações na nossa vida que quer manchar essa perfeição, que quer estragar a obra. E isso precisa ser de novo trabalhado, moldado. A gente precisa estar atento, porque o texto aqui, Deus falou para Jeremias, vai e vê, e eu vou te falar o que você está vendo. E a hora que ele viu, ele disse, por acaso não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó comunidade de Cristo para as nações? Declarou o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó comunidade, Cristo para as nações. O Senhor está moldando as nossas vidas. Amém. O Senhor está trabalhando. Quem somos nós para falar, não, Senhor, eu não quero dessa forma. Eu não aceito essa forma. Mas Jeremias, eu penso assim, Jeremias ele tem muito de nós. Porque mais para frente, em mais um momento, de novo ele força Deus falar o que ele falou lá no capítulo 1, no capítulo 29 ele repete. 29 e 11. Ele diz assim, pois eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amados, que coisa maravilhosa. Essa palavra é para mim e para você hoje. Deus sabe os planos que Ele tem para a nossa vida. E por Ele saber os planos que Ele tem para a minha e para a sua vida, Ele sabe que vai depender um momento, Ele vai ter que dar uma apertada, uma moldada. Ele quer nos dar esperança e um futuro. Ou um futuro e esperança. Olha que coisa maravilhosa. Os planos, os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são ideias que edificam, que constroem, que transbordam. Uma certeza que eu quero dizer para nós essa noite é que em nenhum momento o Senhor planejou o mal para nós. O mal, muitas vezes, são consequências e são frutos de escolhas erradas que nós tomamos. Mais uma vez, o barro querendo determinar a forma. Aí você pode dizer para mim, Chico, mas o Senhor nos deu livre-arbítrio. Sim, concordo em gênero, número e grau. O livre-arbítrio para a gente ter a sábia escolha de fazer a decisão correta. Mas vamos lá. Eu sei bem como é difícil o dia a dia, né?
as dificuldades, as situações, né? Às vezes a gente pega ao meio do caminho, acontece algumas dificuldades e a gente acaba se descompensando, se desfigurando da presença do Senhor. E aqui eu queria que você abrisse comigo o Salmo 31. Deixa marcado aí Jeremias, né? Já ensinei para vocês, né? Aí abre no Salmo 31. O Salmo 31, ele é muito interessante, porque Davi começa a buscar o Senhor e falar algumas situações que ele estava precisando de uma ação do Senhor na vida dele. Então ele começa falando, Senhor, eu me refugio em Ti, que eu não me frustre. Livra-me pela tua justiça. Mas vocês percebem como ele começa a oração? Que eu não me frustre. Será que a gente não tem orado dessa forma? Mas vamos lá, deixa o Espírito Santo falar, né? Inclina os teus ouvidos para mim, livra-me depressa. Se minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e encaminha-me por causa do teu nome. Tira-me do laço que me amarraram, pois tu és o meu refúgio. Aí no versículo 5 vem a lucidez, né? Entrego o meu espírito nas tuas mãos. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Outra versão diz assim, é a mesma, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. O que Davi está falando? Mas deixa o Espírito Santo falar. Fala, Senhor, eu volto para a roda. Molda. Volta a moldar. Eu ponho a minha vida nas tuas mãos. Eu ponho o meu espírito nas tuas mãos. Ah, que bom lugar que Davi escolheu, né? Que coisa maravilhosa. Só que aí me vem uma pergunta à mente, né? Que forma que Davi estava? O que precisava ser feito com Davi? Será que era só passar um verniz? Será que era só isso? Versículo 12 diz assim: eu sou esquecido por eles, como se estivesse morto, tornei-me como um pote quebrado, né? E interessante que a palavra aqui, no hebraico, é a mesma palavra de Jeremias 18. Pote estragado. É a mesma palavra. Perdeu a forma. Davi reconhece que perdeu a forma. Davi está se sentindo desprezado, abatido. E busca no Senhor. Faz de novo. Molda de novo. Não é por acaso, amados, que a gente sempre ouve aquela frase que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Havia uma sintonia.
No momento de fel de amargura, que ele se sentiu ali como um pote quebrado, um vaso sem valor, ele viu que ele precisava mais uma vez que o seu Criador o moldasse. E aqui me veio um pensamento. Como nós estamos nos sentindo? Deixa o Espírito Santo falar, amados. Como que a gente está se sentindo? Será que é uma contradição o que Davi está falando? Porque no começo ele começou a orar de uma forma, mas chegou num determinado momento, ele entrega o Espírito ao Senhor. E aí ele começa a falar, colocar as suas situações, porque ele diz assim: ó Senhor, tem compaixão de mim, porque estou angustiado. Meus olhos, minha alma, meu corpo se consomem de tristeza. Versículo 9. Pois a minha vida é consumida pela angústia e meus anos pelos gemidos. Minha força desfalece, os meus ossos se consomem em razão da minha culpa. A chave está no versículo 14. Ó Senhor, mas eu confio em Ti. E digo, Tu és o meu Deus, o meu oleiro. Faz de novo, molda, trabalha. Mais uma vez eu vou insistir, Deus não tem planos de mal para nós. Tem planos de bênção. O que tem feito a gente se sentir sem valor? O que tem nos abatido? O que está nos prejudicando? O que está tentando trazer na nossa vida impurezas que vão impedir que o Senhor nos molde? Amados, a principal tarefa de Satanás é tornar a nossa vida angustiante. E a principal tarefa do Espírito Santo é lembrar a gente a olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Que ele tem planos de bênção. Amém. Planos de prósperos. Para um futuro com esperança. Nós precisamos parar de olhar para as situações. Se for necessário, nós precisamos orar como Davi orou. Eu sinto-me como um pote quebrado. Mas eu estou nas tuas mãos. Confio em Ti. Que coisa maravilhosa, amados. Que declaração tremenda. Por isso eu queria concluir essa mensagem dizendo assim, cada vez mais a gente precisa encontrar com o Senhor. Ir de encontro com o Senhor. Clamar ao Senhor. Orar ao Senhor, buscando a Ele, confiando. Como Davi diz aqui, meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por tua bondade. É o Senhor. É o Senhor. Porque o Senhor tem planos de bênção. E nós precisamos acreditar nisso. Confiar. Que ainda que a gente não esteja vendo, ainda que a gente não esteja ouvindo, a promessa do Senhor para nós não mudou.
Ele tem planos de bênção. Ele diz: eu sei, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Jeremias 29, de 11 a 14. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para nós. Para de lutar, deixa o Senhor moldar. Amém? Às vezes nós precisamos entender que o vaso tem imperfeição. O vaso tem impurezas que precisam ser tiradas. E mais do que nunca, o Senhor quer nos mostrar, nos dirigir, nos consolar, nos juntar. Que coisa tremenda o verso quando o Senhor diz assim, que eu fiz como a galinha que junta sobre suas asas os seus pintainhos. Olha o lugar que o Senhor nos quer, debaixo de suas asas. Amém, amados? Que a gente possa confiar no Senhor em todo o tempo. Amém? Vamos louvar ao Senhor, amém?